Amém? Então vamos ouvir a mensagem hoje com nosso irmão Marcos, da congregação de Vitória do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem ficar à vontade. Hoje nós vamos aproveitar este dia abençoado, que é o Santo Sábado do Senhor, o qual está aí na tela, né? Bem claramente o profeta Ezequiel dizendo: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então essa palavra é muito clara e autêntica. Só discorda quem realmente resiste à palavra de Deus, a palavra verdadeira. Muito bem, irmãos, eu quero falar com vocês um pouco sobre a sacudidura. No início do trabalho hoje aqui foi falado sobre os 7 selos do Apocalipse, e nós vimos aí que nós estamos no curso do 6º selo. E esta sacudidura, atentem para isso, ela está também presente durante esse período do 6º selo do Apocalipse. E o que é a sacudidura? A sacudidura, no sentido profético, é um despertamento final no meio do povo de Deus. Sacudir é chacoalhar, né? É isso. Quando você quer mudar uma situação, você dá uma sacudida ali para chamar a atenção daquilo. Então, Deus está dando uma sacudidura no meio do seu povo. E nós vamos ver o verso áureo lá no profeta, outro profeta, Amós, capítulo 9 e verso 9. E o profeta vai falar conosco assim, prestem bem atenção: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então prestem bem atenção nisso, porque isso é muito sério, isso é muito profundo. Vamos por parte neste texto. Sacudirei a casa de Israel. Quem é que vai sacudir? É o próprio Deus. Só Ele tem poder e autoridade para isso. Casa de Israel, qual é o significado dessa expressão? Casa de Israel. No nosso tempo, casa de Israel significa povo de Deus. Simplesmente isso. Israel é o representante de Deus hoje na terra. É aquele cristão verdadeiro, é aquele que se entrega ao Evangelho de Cristo em busca da graça do mesmo Cristo. Só que, como nós estamos vivendo na reta final, isso também já foi falado aqui hoje, e nós sabemos que o diabo está atacando com todas as suas armas, com todas as suas forças. Eis que o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso está em Apocalipse 12:12. Então ele está atacando, e ele vai fazer de tudo para abduzir para si o maior número de pessoas possível. E aonde que ele quer atacar? É no meio do povo de Deus, é na casa de Israel, porque nos outros lugares, todas as pessoas já estão fazendo a vontade do diabo, ainda que não saibam, ainda que pensem que estão fazendo diferente, que estão buscando a Deus, mas nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E há caminhos que parecem levar ao céu, mas na verdade são caminhos de morte. Então todos estes textos bíblicos mostram que muitas pessoas estão equivocadas nos caminhos que estão usando, achando que estão se dirigindo à Nova Jerusalém, mas não. E quem é que direciona este caminho? É Cristo, através das Escrituras Sagradas. Então, sacudirei a casa de Israel. Para quê? Para que os verdadeiros israelitas, os verdadeiros cristãos, se santifiquem cada vez mais e mais, até que a porta da graça se feche num futuro próximo, para que ninguém chegue lá com nenhuma nódoa, com nenhuma mancha, porque se chegar com qualquer pecado que seja, não vai receber o derramamento do Espírito Santo, e sim as pragas que cairão futuramente, não o coronavírus, não nenhuma dessas enfermidades aí, mas as pragas de Apocalipse 16, cujas mesmas não haverá vacina, não haverá antídoto, porque são pragas descendo dos céus diretamente àqueles
que não obedeceram à palavra de Deus através das Escrituras Sagradas. E aí vai pagar o preço mais caro possível, que é receber essas pragas antes da condenação final. Então Deus está convidando o seu povo para uma sacudidura, está sacudindo, e o verdadeiro vai ficar, e o fraco vai cair, vai sair, e vai sair do meio do povo de Deus, e vai deixar de ser um israelita, se é que fora um dia, né? Se é que for, porque não é porque você está no meio dele, quer dizer que você é um israelita, né? Assim como se sacode grão no crivo. O que é o crivo? É uma espécie de peneira, né? Então Deus vai peneirar. Então quem é de Deus não vai cair nenhum grão no chão, como está lá, ó. Nenhum grão na terra vai cair. Quem é de Deus. Mas se não for de Deus, não vai ficar nenhum em cima da peneira. Então esta é a sacudidura, e ela já está em andamento, e cada dia que passa, ela se torna mais ascendente, mais evidente, mais verdadeira, mais impactante no meio do povo de Deus, em todas as nações da terra, conforme está escrito aí, porque em cada nação há um pequeno povo de Deus, há um pouquinho do remanescente lá, por isso tem o nome de remanescente, de restante, porque não é muito, são poucas pessoas que estão buscando Cristo pelo caminho certo, pela porta estreita. E qual é o nosso dever, irmãos? Para que nós nos tornemos esses grãos aí no crivo que não cairão na terra. Qual é o nosso dever? Vamos agora para Oséias, outro profeta. São os profetas que nos avisam sobre isso. Então Oséias, capítulo 6, né? Deixa eu confirmar aqui, botar o óculos. Capítulo 6, o verso 3 e depois o verso 6. Olha só qual é o nosso dever. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é a largada, isso é o fundamental. É conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor todos os dias. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Quantas pessoas já passaram por cima desse texto aí na Bíblia e o ignoram por não saberem de que se trata isso aí, né? Então, principalmente quando chega na parte que fala da chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? É um simbolismo para anunciar o último derramamento do Espírito Santo aqui na terra sobre exclusivamente aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São estes os cristãos verdadeiros que falamos há pouco. São estes que estão sofrendo e recebendo a sacudidura. Então nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque como a alva é como a luz do dia, ele virá, sim, ele virá, e virá como a chuva. Essa chuva serôdia, nos tempos do Israel literal, ela caía no período pré-colheita, instantes antes da colheita dos frutos da terra lá, e ela vai cair agora. Essa expressão chuva serôdia é usada porque o derramamento do Espírito Santo vai cair na terra daqui a algum tempo, para a pré-colheita dos salvos. Mas antes deles serem salvos, vai cair essa chuva, e depois da chuva virão as pragas, porque essa chuva também tem como objetivo, tem como finalidade selar o povo de Deus. Hoje o mundo inteiro está vacinando as pessoas para enfrentarem o coronavírus, que também é uma espécie de praga, mas que ainda tem cura, tem tratamento. Tanto é que a maioria dos que pegaram e que ainda estão pegando, não morrem. É um ou outro que morre porque já está debilitado, já está cheio de problemas de saúde, aí não aguentam o coronavírus e morrem. Mas estas 7 últimas pragas de Apocalipse 16, não vai haver cura. E todo aquele que receber estas pragas vão sofrer e depois vão morrer. E não vai ter tratamento. Até mesmo os que tratam também receberão, caso não estejam incluídos aí no meio destes grãos no crivo, deste professo povo de Deus, o remanescente de Israel. Então essa chuva serôdia
é o derramamento do Espírito Santo. É a vacina espiritual que vai selar o povo de Deus, para que quando essas pragas descerem, não os atinjam. Isso está lá em Salmo 91. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu quem? O verdadeiro Israel. O que recebeu a chuva serôdia, o que recebeu o derramamento do Espírito Santo, este não receberá a praga. As 7 últimas pragas. Serão 7 na sequência. Terríveis pragas, terríveis. Vai, além de causar morte de todos, mas primeiramente muito sofrimento, muita dor. Isso vai acontecer no tempo da angústia, que falamos aqui hoje também. Então, o nosso dever é isso aí, ó. É prosseguir em conhecer a Deus, ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus, o Pai e o Filho, para receber o Espírito Santo. Aí estão as 3 pessoas neste pequeno texto: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque os 3 formam a divindade, e nós dependemos dos 3 para alcançarmos a graça de Cristo. Agora vamos para o verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o nosso dever hoje é saber, é ter na nossa consciência que os sacrifícios que eram praticados no antigo Israel, eles já não têm mais validade. A morte de Cristo aniquilou isso aí, aboliu estas leis do sacrifício cerimonial que ocorriam lá no santuário em Israel. Hoje o sacrifício, hoje o holocausto é no nosso corpo, é o chamado culto racional, que se resume em participação nos cultos, em evangelização, em oração, em vigília, em jejum, em amor a Deus e amor ao próximo. Este é o culto racional, este é o novo sacrifício que Deus requer de nós. Esta é a nova circuncisão, é o novo testamento. É fazermos as coisas agora para confirmar a nossa aliança com Cristo. Nada de sacrifício, nada de derramamento de sangue. Isso não é válido mais. Muitos ainda estão fazendo. E estão cometendo um terrível erro. Então, o nosso dever é esse aí. É buscar este caminho. Porque nós estamos já começando a ser sacudidos. E esta sacudidura vai aumentar passo a passo, pouco a pouco, e os mais fracos ficarão pelo caminho. É como uma árvore carregada de frutos. Aí geralmente tem frutas verdes, frutas maduras e frutas de vez. Quando você sacode a árvore, cai as maduras, não é isso? As verdes estão mais fixas naquela árvore, não vão cair, mas os maduros vão cair. Então essa sacudidura mais ou menos é isso. Os fracos vão ficar pelo meio do caminho, são os maduros. Eles não estão enraizados na árvore, né? Como Jesus diz que eu sou a figueira e vós sois os ramos. Então nós temos que estar enraizados na figueira que é Cristo. E quando vier a sacudidura, que ela já está aí, para que nenhum de nós caia. Mas infelizmente muitos cairão. Muito bem. Do que nós temos que nos livrar? Mais um passo agora. Vamos ver passo a passo. Do que é que nós temos que nos livrar para não cairmos durante a sacudidura e recebermos a chuva serôdia. Agora nós vamos para Joel 2. Joel 2, vamos lá. Verso 1. Vamos ver o que nós temos que nos livrar. Primeiro, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Pertíssimo, irmãos. Pertíssimos. Tocai a buzina. Nós, está falando conosco. O que significa tocar a buzina? Anunciar a volta de Cristo. Anunciar os eventos bíblicos, como a festa dos tabernáculos. Praticar a verdadeira lei de Deus, que são os seus mandamentos. E a fé de Cristo. E o testemunho de Jesus. Buscando compreender e colocar em prática todas as profecias. Nós estamos vendo aí em profetas, já vimos Ezequiel, já vimos Oséias, agora nós estamos em Joel, já vimos Amós, todos profetas. E o que são profetas? São homens selecionados por Deus para anunciar o que vai acontecer.
porque profecia é para isso. Profecia é para o futuro, não é para o presente e nem para o passado. É só para o futuro. Então estes profetas estão falando conosco para os nossos dias vindouros. Então tocai a buzina em Sião. O que significa Sião? Sião é qualquer lugar onde é propagado o nome de Deus. É o mesmo que Jerusalém. É o mesmo que herança de Jacó. Sião é lugar de Deus, é lugar do povo de Deus. Clamar em alta voz, leva o evangelho de Cristo adiante. Primeiro, compreenda e tenha ele como testemunho em si mesmo. Depois passe para frente. Não fique só contigo não, leve para outros. Perturbem-se todos os moradores da terra e vão se perturbar, e já estão se perturbando, principalmente quando esse coronavírus aí estava em evidência demais no ano passado, assim como ele surgiu e veio como uma avalanche, fazendo milhares e milhares de vítimas em todos os países, e hoje aí nem sei quantas vidas já foram ceifadas por esse vírus, mas ele é fraquinho, perto do que está para vir. Por isso o texto diz: perturbem-se todos os moradores da terra, quando eles sentirem verdadeiramente o cheiro da volta de Cristo, porque Jesus está às portas. E quantos estão se preparando? Quantos? Né? Então nós temos que nos livrar das coisas passadas, olhar para a frente e fazer o que Jesus nos ensinou desde quando esteve aqui fisicamente presente. E deixou as instruções para os apóstolos, e eles passaram para nós, e nós estamos dando continuidade nisso aí. Vamos para o verso 17 agora, para complementar isso aí. Este foi o verso 1, agora vamos para o 17, diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Olha, irmãos, vamos ver aqui, analisar o que esse texto está nos informando. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. A expressão aqui, sacerdote e ministro, são todos os obreiros de Deus, desde o diácono até o pastor presidente. Todos eles são sacerdotes, todos eles são ministros. E chorem porque entre o alpendre e o altar, da ponta a outra ponta, poupa o teu povo. Por quê? Porque o sofrimento está aí, e ele vai subir, ele vai aumentar gradativamente, até chegar a um ponto do desespero final, da angústia terrível, até chegar a um ponto que ninguém mais vai suportar, e aí eles vão falar: onde está o teu Deus? Porque nós que estamos pregando esta verdade, nós que estamos pregando e ensinando que tem que se guardar os mandamentos de Deus, porque é o pilar central para alcançar a graça. O mandamento não salva, mas o não mandamento condena. Então temos que guardar os 10 mandamentos, não como condição para a salvação, mas sim para que o verdadeiro caráter daqueles que hão de ser salvos sejam representados pela lei de Deus e confirmados por estes 10 mandamentos. E quando este tempo aí de angústia chegar, eles vão dizer: onde está o teu Deus? Onde está? Você não pregava tanto, não falava tanto, olha o que está acontecendo. Mas é exatamente isso que nós estamos falando que vai acontecer. É exatamente isso que o Espírito de profecia nos informa, que estas coisas vão acontecer instantes antes da volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, aí já estará tudo resolvido, aí as pragas já desceram, aí todos os ímpios já morreram, e o povo de Deus, a casa de Israel, o seio de Abraão, será arrebatado. Mas aí já vai estar tudo definido. Então nós temos um compromisso maior agora, no tempo de hoje, no dia que se chama hoje, que é aumentarmos a nossa participação no Evangelho, aumentar a nossa entrega na causa de Cristo, renunciar de vez a este mundo aí, porque não tem nada para nós aí, nada. Nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele. O nosso mundo é esse aí, é a casa de Israel, é o seio de Abraão. Esse que é o nosso mundo, a nova Jerusalém, que ainda não nos foi entrega, mas já está prontinha, está preparada lá,
E quais de nós irão subir? Quantos de nós irão subir? Cada um está buscando, não é verdade? Cada um está fazendo a sua parte, mas tem que estar atento, para não ficar pelo meio do caminho, porque a profecia revela também, que muitos perderão a sua coroa na reta final, no momento da chegada, e isso vai ser muito triste, vai ser muito doloroso. Vamos para Mateus agora, para ver o que vai acontecer com um e com outro, que um e que o outro, com os ímpios e com os justos, o que vai acontecer? Então vamos lá, Mateus 8,11 diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. O que significa vir do Oriente e o que significa vir do Ocidente? O irmão Eudes já comentou aqui hoje, na hora que ele estava falando, que há salvos em todas as igrejas. Isso é verdade. Qualquer igreja, qualquer Babilônia aí, tem salvo lá, tem cristão verdadeiro lá, porém, ele está no lugar errado, mas ainda não sabe disso. Por isso que o verdadeiro remanescente, ele tem este dever na reta final, de saber onde está este povo, vamos usar uma expressão aqui, que todo mundo fala no ditado popular, os gatos pingados, onde estão eles? Para nós ir lá buscarmos, mostrar a verdade, porque este verdadeiro, ele vai sair de lá, ele vai cumprir o que está em Apocalipse 18, sai dela, povo meu, porque eles são sinceros, mas eles não vão se salvar, se eles ficarem lá até a volta de Cristo, não, eles são sinceros, mas eles vão ter que sair, sai dela, povo meu, porque virão muitos do Oriente e do Ocidente, ou seja, Oriente e Ocidente quer dizer aí, as demais igrejas, aonde o mandamento de Deus não é guardado, aonde a chuva serôdia não vai cair, aonde a sacudidura não está acontecendo, a sacudidura está acontecendo no meio do povo de Deus, e compete a nós, e buscarmos essas almas aí, no Oriente e no Ocidente, para que eles se assentem com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, porque todos viverão na eternidade juntos, todos conhecerão esses homens aí, que foram provados e comprovados, que foram justificados pela fé. Glória a Deus nas alturas. Vamos agora ver o joio e o trigo, um e outro, a separação. Mateus capítulo 13, 2 versos, o 39 primeiro, depois vamos ver o 43. Olha só, aqui vai falar sobre o joio, porque eles estarão juntos, no mesmo lugar, no meio do povo de Deus. O joio é a semente ruim, o trigo é aquele que vai ser peneirado e não vai cair no crivo. Falando sobre o joio, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então aí está falando do joio, este verso 39 de Mateus 13. Quem semeou ele foi o inimigo. Foi o inimigo que colocou ele no meio do povo de Deus. Para quê? Para que ele espalhe esse vírus lá e absorva outros para o caminho dele. E alguns, infelizmente, estão sendo absorvidos por esses joios que estão espalhados aí no meio do povo de Deus em todos os lugares. E nós temos que ter consciência e convicção para saber quem é quem, porque o Espírito Santo nos mostra, ele nos revela. Não é pegar e expulsá-lo do meio, não. É apenas não se misturar com ele e não deixar se contaminar com ele, porque ele vai se perder e se você não tomar cuidado, você se perde junto com ele. Então, o inimigo semeou o joio. E quem é a ceifa? A ceifa é o fim do mundo, depois da volta de Cristo. E os ceifeiros são os anjos, que Jesus virá com os seus anjos e com a foice afiada, né? E primeiro ele vai separar estes aí, o joio, para serem lançados no lago de fogo e enxofre. E depois vem a colheita final do professo e verdadeiro povo de Deus. Esses vão para a eternidade, primeiramente na Nova Jerusalém, depois aqui na nova terra, para nunca mais deixá-la, para nunca mais sofrer, para nunca mais ter qualquer tipo de adversidade em sua vida, porque a eternidade será de glória e de regozijo e de paz.
Amém? E para finalizar, vamos ver os verdadeiros cristãos. Ah não, peraí, tem mais um verso, né, irmão? Tem um verso 43, porque o trigo e o joio. Nós vimos o joio, vamos ver agora o trigo, que está lá no verso 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí está o trigo. Ele estava junto com o joio durante toda a sua caminhada, mas ele não permitiu ser contaminado pelo joio. Ele não entrou na do joio. Ele viveu com ele, conviveu com ele, mas não se misturou. Não comeu a mesma comida, não bebeu a mesma água. Que comida e água é Cristo, né? Este aí, o justo, recebeu e praticou o verdadeiro evangelho, o levou adiante. Mas o joio não. Ele veio no meio do povo apenas para servir de assistente de Satanás. E cada um fez a sua parte. O joio fez a sua parte bem feita para o diabo. E o justo fez a sua parte bem feita para si mesmo, porque obedeceu rigorosamente os ensinos. Amém. Então agora nós vamos ver os verdadeiros cristãos. Apocalipse 14, verso 5. Olha só o que diz aí. Pequenininho o texto. 14, 5. Isso aí já é um outro texto. O irmão Eudes vai colocar aí para a gente ver. Apocalipse 14, verso 5. Nós vamos ver os verdadeiros cristãos, que são estes que foram apresentados ali em Mateus 13, 43. Na sua boca não se achou engano. Na boca de quem? Do trigo, do justo, do salvo, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Este aí é o verdadeiro cristão. Este aí é o que seguiu à risca o evangelho de Cristo. Porque o que ocorre, irmãos, no meio do povo de Deus hoje, é que muitos estão se acomodando, por já terem 10, 20, 30 ou mais anos de evangelho, estão se acomodando e crendo equivocadamente que o que fizeram até aqui já é o bastante. Errado. Você tem que se salvar todo dia. Você pode ter 50, 60 anos de evangelho. Você ainda não está salvo. Você pode estar salvo hoje e condenado amanhã. Depende do que você vai fazer amanhã. Então, é uma sequência que você tem que repetir todo dia a mesma coisa. Repetir o quê? O testemunho fiel e verdadeiro. Você tem que se salvar todo santo dia. E se no meio disso aí você der uma escorregada, se arrepender imediatamente e pedir perdão a Deus. Porque você tem que estar preparado para receber a chuva que vai cair futuramente. Então, irmãos, a sacudidura está aí, ela está em andamento. Cuidado para você não cair do crivo. Cuidado. Cuidado para você não ser visto por Cristo como joio. Porque senão você vai ficar de fora. Vai ficar de fora. Então, aumente a sua fé, aumente a sua obra. Mostre o seu testemunho dentro e fora da igreja, para que a sua luz, ou melhor, a luz de Cristo que habita em você, resplandeça lá fora, para que quem olhar para você vai dizer: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro é assim, aonde ele passa, sem abrir a boca, ele é reconhecido. Ele é reconhecido, porque a aura dele resplandece por onde ele anda. Esse é o verdadeiro cristão. Testemunho dele fala por ele mesmo. Ele às vezes não precisa abrir a boca para que todos notem nele o semblante de um servo de Cristo. Mas é muito difícil chegar nesse ponto. Mas não é impossível. Não é impossível. Só precisamos permitir que o Espírito Santo atue nas nossas vidas. Amém? Esta é a palavra que eu queria deixar com os irmãos no dia de hoje. Vos convido mais uma vez para assistirem logo mais às 3 horas da tarde o programa Semeando a Palavra, que vai trazer boas coisas para todos vocês também. Eu agradeço a oportunidade, vos deixo na doce e santa paz de Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A paz, amados, e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.